Boa noite a todos. Bom, esse é o Poetas de Dois Mundos 12, 12ª edição. Eu já acho isso heróico, né? Dadas as dimensões que nos encontramos, né? Mas é bom que a gente se reúna cada vez mais aí para ouvir poesia, ler poesia. Obrigado pela presença sempre generosa. Hoje é um dia bem diferente, é inédito, né, no Poetas de Dois Mundos, porque vai ter, além do lançamento quádruplo, né, dos livros de estreia da Ana Paula Simonassi, Voo, né, da editora Zog, com a Circuito. Dois livros, um organizado pelo Puxeu e outro de própria autoria, né, o Anitta por Nós, né, sobre a obra da Anitta Costa Maluf, que aqui ao meu lado se encontra, com vários artigos. Eu não decorei, tem a Luana escrevendo, né, Puxeu. Você vai falar depois melhor sobre isso, né? E tem o que porra é essa poesia, uma pergunta bem pertinente, do Puxeu, de autoria própria. E do Eduardo Guerreiro Belosso, Sublime Violência. Todos esses livros são da Zog, o da Simonassi é da Zog com a Circuito. Um abraço ao Renato Rezende, se você está aí. E Sérgio Como, muito obrigado por essa chance. E a leitura, que vai começar agora, né, tem os convidados aqui, ilustríssimos Alberto Puxeu, bom, na ordem aqui, né, Anitta Costa Maluf aqui ao meu lado, Ana Paula Simonassi ali, Alberto Puxeu ali. Guerreiro vai ler? Vai ler também? Não, então tudo bem. Fica aí. O Eduardo Dalide, o melhor ouvinte. E a Kátia Maciel, está logo ali também. E lembrando que todos eles têm livros aqui na livraria, né? A Kátia Maciel está com um trailer aqui das 7 Letras, a Anitta está com seus 2 livros das 7 Letras também aqui. Bom, fora os lançamentos, tem o da Dani, que acabou de sair também, pelas 7 Letras, que aliás chegou, é mais um integrante da leitura aqui. E para fechar depois da leitura à noite, e isso sim é inédito, a gente vai ter uma apresentação musical espetacular, já vi eles passando o som, tá tudo certo. É do Luiz Capucho, né, com o Lucas e com o Felipe, que devem estar por aí. Eu falei para eles chegarem 9 e pouco. Então, é isso, não vou falar mais nada. Muito obrigado mais uma vez e vou passar a palavra aqui para a Anitta, para ela falar qualquer coisa que quiser e também ler os poemas. Obrigado pela presença de vocês também. Obrigada. Então, a gente fez uma ordem aqui, eu não me dei conta, de repente eu falei, tá, então isso significa que eu vou começar. Tudo bem. Eu poderia falar muito, eu não quero perder muito tempo falando aqui, eu nem tenho muito como dizer, assim, tanto que eu fiquei feliz quando o Alberto me falou que o grupo tinha reunido alguns ensaios sobre a minha poesia, e os ensaios são incríveis, são extremamente poéticos e extremamente precisos e sensíveis, enfim. Eu fiquei muito feliz com o livro e muito feliz com o convite também, o convite do Sérgio também para estar aqui. E depois eu falo mais, tá? Não vou falar mais agora não. Mas separei alguns poemas para ler. Tem um poema que foi recentemente publicado numa antologia sobre HIV, organizada pelo poeta Ramon Nunes Melo, que é uma antologia muito bonita e acho que muito importante hoje, e eu trouxe esse poema para começar aqui. Não queria falar da morte, mas ele se foi há muitos anos, e seu rosto aparece modulado por aquela tarde em que minha mãe me falou: o Flávio diz que não fica na cama, não veste a roupa de doente. Eu achei que ele estivesse com gripe, eu mesma tive gripe e em seguida me troquei. Lembrei disso, tomei banho frio, me troquei. Desde então nunca mais vesti a roupa de doente. Minha mãe dizia que ela também não. Que ela subia no salto alto e passava batom, usava o secador de cabelos. Eu só faço isso se vou para algum lugar importante, odeio secador. Ou então quando estou com gripe, justamente para sentir que vou a algum lugar importante. E me arrumo, subo nos tamancos e me lembro das folhagens tingidas no tecido, o panô pendurado no quarto da minha mãe, ou o quadro do menino com o mundo, que hoje está na minha casa, ou o quadro da mão gigante com o fundo magenta, as folhas voando ao redor em negativo, branco e verde, as bananeiras, uma coleção de visões, uma família de amigos. Hoje não sei onde estão, muitos se foram, como ele, nos anos 80, cortinas de contas coloridas, sinto-me muito velha e um pouco triste, ela dizia. Meus amigos estão indo, embora aos poucos, mas não me contam. Sei que não me contam, querem me poupar.
Ele tinha os cabelos crespos e me pegava no colo. Morava numa casa que ficava longe e tinha um quintal. Tinha plantas e um cheiro de terra de casa com quintal. Um tom de cor de luz que meu corpo recupera, que ficou impregnado no meu corpo. E às vezes tento com as palavras pegar. São visões para além do corpo, meu corpo dos anos 80. Cores tropicais, certo psicodelismo, capas de disco, cenografia física, eu nas coxias esperando a hora de voltar para casa. A mesa cheia de gente e a noite esvaindo lenta pela rua. Sou uma mulher dos anos 80, cheia de visões de asfalto, de viadutos e luzes estroboscópicas girando na cabeça. Esse é um poema em homenagem ao artista plástico Flávio Império. Talvez o pessoal de São Paulo conheça mais, que era cenógrafo também, né? E quando o Ramon me pediu um poema que falasse do HIV, eu me lembrei de toda uma geração de uma época em que o HIV não era o que é hoje, né? E muita gente, toda uma geração foi muito afetada por esse vírus, né? Eu vou deixar o poema em off por último. Aproveitando a presença do André, que fazia tempo que eu não via. Poema em homenagem, em memória também, o super memorialista hoje, falam tanto da memória, né? Presença da memória na poesia. Então, em memória ao Donizete Galvão, poeta de São Paulo também. Ele se instalou silenciosamente. Quando me dei conta, eram 2 ou 3 anos a mais, em seguida 20 ou 30. Quando me dei conta, tinha perdido o jeito de dizer: saia daqui, você não foi chamado, você não é bem-vindo aqui. De certo modo, tinha me acostumado com aquele ruído silencioso, um baixo contínuo, ou um rio bastante lento, correndo por baixo de tudo, por baixo do corpo. Um rio por baixo da terra, uma terra por demais frágil, cada vez mais úmida e infiltrada, tudo ficando cada vez mais úmido, movediço. Eu tinha me acostumado a colar o ouvido no travesseiro, como em uma concha, ouvir o sopro contínuo da concha, um baixo contínuo me atravessando, sugando meu corpo. Cada vez mais lento, estou cada vez mais lento. Estou quase perto do rio, sinto meus pés beirando a água, estou me deixando levar. Estou entrando, os pés afundam, a água é densa, contínua, o solo é movediço. Quando me dei conta, tinha perdido o jeito de dizer: saia daqui, você não foi chamado. Esses poemas são do meu último livro, Um Caderno para Coisas Práticas. Quando eu tinha acabado de lançar esse livro, eu fui numa conversa no grupo de pesquisa do Alberto Puchel, que foi uma conversa muito, para mim, muito rica, muito importante. E eu acho que os ensaios têm bastante a ver também com essa conversa, esse diálogo que continua. Mais um poema só desse livro. "20 dias sem voltar, algumas horas na maca, um lugar muito frio de madrugada em jejum, a sala de espera cheia, muito fria, eu sem dentadura. A máquina faz muito barulho, não consigo ficar imóvel. Ela amarra minhas mãos e por 2 vezes acende a luz. Senhora, por favor, fique quieta, ou vamos repetir de novo. Repetimos quantas vezes forem necessárias. O movimento do olho esquerdo não segue o do olho direito. São 2 mundos se interferindo. Não era sempre assim. Não te enxergo. Isso piorou ou foi sempre assim? No dia anterior, notei os olhos desencontrados e fui procurar nas fotos. Teria sido sempre assim. Tudo estava bem. Dias iguais, repetidos, lenta transformação, súbita transformação. Não entro descalça no banheiro, tenho medo de escorregar. Tive tempo de me apoiar na porta do armário. Foi ele quem me socorreu. Foram poucos minutos depois, ou um dia inteiro caindo e caindo, espiral. A luz se acendia algumas vezes. Por favor, a senhora pode ficar quieta, senão vamos ter de repetir e dormir algumas horas seguidas. Volte, venha. Venha até aqui, volte. Eu teria ficado quieta por muito tempo.
Dizem que eu não falava coisa com coisa. E eu queria terminar com um poema que é dedicado para o Alberto Pucheu, para Daniele Magalhães. Um lindo poema que eles vão ler em off. Há uma voz que não está no poema, por trás do poema. Há uma voz antes, há uma voz, uma dor, escrever uma dor, escutando o delírio, escutando os fantasmas da voz, escutando as vozes dos fantasmas que circulam por dentro e por fora, nos cômodos do apartamento. Vozes que sequestram o corpo, escrever para não sucumbir a essas vozes, para não afogar. Escrever com elas, apesar delas, beber com elas num bar da esquina. Escrever escutando uma dor, uma voz caindo próxima ao chão, rente ao poema, como estar mais próximo ao chão, estar mais próximo, estar rente ao chão, corpo a corpo, numa linguagem precária, rente ao chão, ao resto do chão. Há algo que não está dito, algo que vaza nas bordas das palavras. Algo transborda, uma dor vaza pelo chão, rastros, uma entrega à beira dos dedos, das mãos, entre um copo e outro, um corpo e outro. Beber com elas num bar, escrever algo que não cabe no poema, não cabe na palavra, ou não dito. A saliva, alcançar em um poema aquilo que ficou fora do poema. O fora do poema, a transpulsão da voz em off, as vozes em off se intercalando, se misturando. Uma mistura de vozes em off, beber com elas num bar. Vozes transbordando, os corpos, as mãos, gesticulando no ar. O cabelo no ar, a pele gesticulando no ar, o vermelho da pele, o sangue voando com os cabelos no ar, vozes se entrelaçando na saliva, a saliva se entrelaçando na saliva, a transfusão da saliva nas línguas, a transfusão das línguas nas vozes entreditas, rastros de vozes, a vida vazada na boca, vazada na língua, vazada na saliva, vazada em off. Primeiro, quero agradecer imensamente ao Sérgio e ao Marona, né? Assim, Marona que vem fazendo esse evento se tornar uma necessidade da poesia, né? Assim, com tanta gente passando por aqui, né? E uma noite muito especial para mim, quer dizer, uma noite de estreia da Ana, né? Assim, no livro da Ana, eu estou doido para ver o livro da Ana e uma noite de estreia, sempre uma noite muito significativa, né? Cheio de possibilidades de embora para a poesia, né? Estreia também do Eduardo também, né? Assim, estreia do ensaio, né? Com a Kátia também aqui, quer dizer, presença luxuosíssima da Kátia aqui também, né? E na verdade, assim, eu lançando um livro pessoal meu e ao mesmo tempo um livro sobre a Anitta, que eu estou organizando, né? Como a Anitta falou, quer dizer, teve o grupo nosso de pesquisa, estudou durante um tempo, leu durante um tempo, conversou durante um tempo, né? A partir da poesia da Anitta, e isso resultou tanto num filme, quer dizer, numa conversa gravada, né, com a Anitta falando sobre a poesia dela, ou a partir da poesia dela, e no livro também, que tem 4 ensaios, né, um meu, um da Daniele Magalhães, um da Luana Belmont, que também está aqui, e um do Bruno, que também está aqui, né, assim, então um livro com 4 ensaios sobre a poesia da Anitta, e ao mesmo tempo 4 ensaios de críticos e 4 ensaios de críticos que são poetas também, e isso também é significativo, me parece, né? Eu acompanho a poesia da Anitta há muito tempo, quer dizer, praticamente desde o começo, acompanho e admiro. Em 2010 eu escrevi um breve texto sobre a Anitta com uma revista da Espanha, né? Uma apresentação, né? E foi mais recentemente que veio essa dedicação maior, digamos assim, não mais afetiva, que sempre foi, mas mais dedicada a uma tentativa de escrita, né, coletiva, e que resultou nos 4 textos e no livro que está sendo lançado hoje. Eu e Dani, a gente vai ler junto um poema que nós fizemos, que a Anitta mencionou, que é o Em Off,
que é um poema que eu e Dani fizemos juntos, né? Sob o impacto tanto da poesia da Anitta quanto de uma conversa que nós tivemos com a Anitta também, né? Então, é um poema dos dois, né? E ao mesmo tempo um poema a partir da Anitta, dedicado à Anitta e com uma presença da Anitta muito forte nele. E obviamente um poema a quatro mãos é um poema que tem implicações intensas na vida de quem os faz, né? Assim, então, vamos ler o poema em off. A Anitta leu uma variação que ela fez a partir do em off, né? E obrigado, Serjones, também, né? Sempre, né? Assim, pela amizade imensa e pelas parcerias desde sempre. Em off. Muitas coisas são ditas em off. Muitas coisas em off são ditas nos bares, quando se toma no chopp a amizade. Na amizade, muitas coisas são ditas em off, coisas das quais os poemas são rastros, como são rastros as coisas ditas em off. Em meio à amizade e ao chopp, são rastros dos rastros da vida, a vida selvagem em rastro, rastreando e se deixando rastrear, se deixando farejar por um bicho que levanta seu focinho, cheirando no vento, cheirando uma força maior no vento, cheirando vida no vento, cheirando esse bicho com focinho ao vento, esse poeta bicho, coisas que não teríamos como saber ao ler um poema, senão cheirando no vento do poema como um bicho, mas que no bar, em off, são meio que ditas, entreditas, interditas, que vazam pela amizade no calor dos corações compartilhados, interditando a interdição, vazando em off, escolhendo dizer, escolhendo deixar vazar diretamente ou quase com medo de que não dizendo, ainda assim vazasse, como uma das táticas de sobrevivência mais extremas, escolhendo deixar vazar por cuidado, vazando sem escolha, sem poder escolher, desconcertando, vazando sem querer, por descuido vazando na vazante, no calor quente da hora. Da amizade, quando o sangue corre de um corpo ao outro corpo pelas vozes vermelhas que falam umas com as outras, as vozes do que no calor quente vermelho do sangue da amizade é dito em off, de corpo a amizade sendo bebida em goles e vazando e transbordando os corpos, neste ofício do calor que não diz, apenas o preparo do poema, seu antes, sua motivação, sua dor, mas que por fora do poema em off, com outro poema inimaginável, com outro poema em off que não se sabe nem sequer poema, com um poema, com um não poema se fazendo de uma veia a outra, de uma veia dos olhos a outra, de um nervo a outro, de um olhar a outro, de uma dor doída a outra dor doída, e ainda por doer, e ainda por dizer, na alegria do chope, a voz possível do corpo que vaza em off, um poema em off vazando sem que se saiba poema em off do poema, uma voz em off por fora do poema mostrando na amizade, o poema em off, a voz vermelha dizendo em off, marcada pelo sangue dizendo, doando seu sangue em transfusão aos corpos entregues à amizade, a transfusão do sangue, a transfusão da voz, a transfusão dos corpos, a voz dizendo em off o que não era para ser dito. Há uma voz que não está no poema, nem por trás do poema. Há uma voz, antes uma dor, escrever uma dor, escutando o delírio, escutando os fantasmas da voz, escutando as vozes dos fantasmas que circulam por dentro e por fora da cabeça, no cômodo, no apartamento, que sequestram o corpo, escrever para não sucumbir a essas vozes, para aprender a conversar com elas, a beber com elas num bar, escrever escutando uma dor, uma voz caindo próxima ao chão no poema, como estar mais próximo ao chão, corpos entregues, uma marca indecifrável pelo sangue em off, ali, doendo pela voz marcada, fora do dito do poema,
ali, quase dizendo uma fragilidade, estar mais próxima, estar rente ao chão, corpo a corpo, encontrando uma linguagem da precariedade. Ali há algo que não está dito, nas bordas das palavras, algo transborda, uma dor vaza pelo chão, rastros de uma entrega à beira dos dedos, nas mãos, entre um copo e outro, um corpo e outro, algo que não cabe no poema, o não dito na saliva, entorna entre uma escuta aberta de olhos e mãos e ouvidos que se encontram, tentando alcançar em um poema aquilo que ficou de fora do poema, o fora do poema dizendo de sua mãe em off, dizendo da difícil relação com sua mãe, dizendo dos fins de semana da mãe passados em quarto escuro, da mãe sem sair do quarto escuro nos fins de semana, depois da semana de trabalho, da semana em que trabalhava, antes e depois de passar os fins de semana em depressão, no quarto escuro vendo filme sem sair do quarto escuro, da mãe em off, da mãe que teve de abandonar seu apartamento, como um despejado abandona o em que mora, a mãe despejada de seu apartamento, despejada de sua lucidez, despejada dos nomes, despejada do nome da filha, despejada da filha, enquanto a filha acompanha o despejo da mãe em off, despejando a mãe no poema, sem dizer no poema que o poema trata da mãe como se a mãe faltasse no poema, em que poderia estar, ou como se no poema a mãe estivesse pela falta, como diz a voz quente e vermelha em off, ao tomar um chopp em amizade, despejando a história que falta da mãe doando, mesmo essa história, o fantasma da mãe, os fantasmas da mãe em off, por fora e por dentro do poema, na transfusão do sangue, na transfusão da voz, na transfusão dos corpos, na transfusão da amizade, na transfusão da conversa no bar quando se toma no chopp a amizade, em que o dito em off pode se fazer, quer se fazer, se faz muitas vezes, e mais em off, como foi em off, no calor da amizade, bebida no chopp, na transfusão do sangue, na transfusão dos corpos, na transfusão da voz, que ele me contou, que escreveu seu livro para se aproximar do pai, usando as referências do pai, os cantores de quem o pai gostava, as histórias de que o pai gostava, querendo fazer um livro fácil apenas para o pai gostar. Afinal, all I need is love. De fato, todo mundo gostou do livro, é preciso dizer, menos o pai. E o livro não serviu absolutamente nada para o fim desejado. O livro jamais o aproximou do pai, que nem o leu do começo ao fim. Mas ele mesmo, que tenha sido despejado do pai, continua escrevendo livros e contando essas histórias em off, quase presenças que comovem, quase ausências que fazem mover, com falta de palavras, ou com que vaza do corpo, que transborda do corpo, a saliva, o sangue, o rubor no rosto, transbordando do corpo, as mãos gesticulando no ar, o cabelo gesticulando no ar, a pele gesticulando no ar, o vermelho da pele, o sangue voando com os cabelos no ar, vozes se entrelaçando na saliva, a saliva se entrelaçando na saliva, a transfusão da saliva nas línguas, a transfusão das línguas nas vozes, entreditas, rastros de vozes, a vida vazada na boca, vazada na língua, vazada na saliva, vazada em off, espalhada por aí pelos cantos do sofá, pelas cadeiras e mesas dos bares, perdida em off, gesticulando no ar o que fica interdito, o corpo à beira dos dedos, os pés inquietos no chão, o que não fica no poema, antes e depois do poema, a vida no sangue, a transfusão de corpos, rastros de vozes, a vida vazada na boca, a vida vazando em um gole entre um gole e outro, a vida despejada em cada copo, uma vida que cai na saliva, no estômago, uma vida irrigando órgãos, veias, músculos, transbordando, o corpo saindo pelas mãos, pelos pés, rastejando entre os corpos ali, entre os pés inquietos sob a mesa, a vida desaguando, corpos rastejantes entre os pés, a saliva despejada, caindo no chão, vazando pelos corpos o calor das palavras que tentam ser ditas em off, vazando pelos copos o suor das palavras não ditas, das palavras guardadas na caixa de ressonância do corpo, por dentro da caixa torácica, guardadas nas veias, pulsando ali, dentro, as veias explodindo, as palavras não ditas, o corpo ao vivo em convulsão, um atentado no corpo, um terrorista dentro do corpo, uma bomba explodindo no corpo,
O corpo de dentro explodindo, as palavras não ditas no corpo. O corpo sem saber se digerindo, se tendo um refluxo. O corpo explodindo sem saber com a explosão de palavras. O corpo falando para fora do corpo. Um sobressalto do corpo. Um corpo sem tática. Um corpo sem defesa. Um corpo desconcertado. Sem saber exatamente, um corpo explodindo, uma força sem saber explodindo, pólvora, fagulha, estilhaço, o corpo, uma força explodindo, o suor das palavras não ditas, impregnando a escuta, o corpo tentando estar atento, os olhos bem abertos sobre a mesa, um barulho interminável, conversas cruzadas, vozes entrelaçadas no estômago, um ruído por todos os lados, a impossibilidade de ouvir atentamente, os olhos bem abertos, os ouvidos tentando escutar, há um copo quebrando, um chope sendo derramado no corpo, a roupa molhada, o calor secando a roupa molhada no corpo, com o passar das horas, enquanto a saliva se derrama entre um copo e outro corpo, vozes, enquanto a saliva se derrama entre outro copo e mais outro e outro corpo, vozes por todos os lados, antes e depois, entre os olhares trocados, outras vozes ainda por todos os lados, o que fica de fora do poema, além do fim, aquém do começo, em off, ruídos que vazam, ausências que se encontram interditas, vozes que se encontram no escuro, o amor, a impossibilidade de dizer, como dizer um gesto de amor no calor dos corações compartilhados, brindar a amizade, a conta-gotas, brindar a amizade a conta-gotas, brindar o amor em um poema, como se derramasse devagar, a entrega interdita que a amizade deixa vazar em off, escolhendo dizer sobre a mesa, a vida colocada em jogo. Em cada gole que cai, em cada boca, o gosto da sua vida na minha boca, o gosto da minha vida na sua, adentrando seu corpo, vazando pelos poros, os ruídos inaudíveis. Como dizer? Como sem um texto, como sem um ensaio, como sem notas esquecidas, como sem uma carta dissimulada, como sem uma conversa, em off, entre amigos, como sem uma declaração amorosa, como sem uma confissão, como se fosse possível, como se quase fosse possível dizer o que não está em off, o risco de dizer a vida em jogo em off, a vida que acontece em off, as vidas entregues à possibilidade de caírem no poema, as vidas despejadas, vozes derramadas no corpo do poema, nas fraturas dos pés dos versos, vozes interditas na falta, corpos transpiram a amizade no encontro da impossibilidade de dizer, na tentativa de dizer, como em uma possibilidade de um gesto de amor derramado devagar, entre mãos que se encontram na distância, entre mãos que se tocam, entre mãos que se deixam perdidas, em mãos alheias que se deixam esquecidas no calor, no sangue, à beira de mover, à beira de apagar, à beira de riscar algumas palavras, à beira de dizer, são 2 ou 4 mãos ali, são mais, muito mais ali, são muitos fantasmas ali e aqui no suor das palavras. Não ditas, tentando alcançar aqueles pés inquietos no chão, as vozes em off, as vidas tomadas em off, as histórias que não chegaram em um poema em off, a vida que lateja na falta, as vozes inaudíveis pelo chão, rastros de uma entrega à beira dos dedos, corações compartilhados nas mãos entre um espaço vazio e outro, entre as palavras, um corpo e outro, algo que não cabe no poema, um gesto de amor, as palavras entregues interditando a palavra em off, a amizade entregada, o amor entregado, interditando o não dito, dito em off. Oi, boa noite a todos. Eu confesso que eu estou um pouco nervosa. Me parece um pouco óbvio eu estar nervosa, porque eu estou ao lado de Anita Costa Maluf, Alberto Puxeu, Eduardo Guerreiro, Daniele Magalhães e Kátia Maciel, e estou estreando com o meu livro. Então, eu estou nervosa, mas ao mesmo tempo me parece óbvio estar nervosa. Eu vou ler alguns poemas meus, e
Depois a Cátia Maciel vai ler alguns meus e alguns dela também, antes do show do Luiz Capucho. Eu espero que vocês gostem. Eu estou muito feliz, tanto com a estreia, mas principalmente de ver pessoas tão queridas e tão importantes na minha vida aqui. Então, eu estou bem feliz e vou tentar ler alguns poemas sem parecer tão nervosa. Quase. E eu espero que vocês gostem. O meu livro, ele também tem uma qualidade de poema partitura. Porque quando eu escrevi ele, eu acho que eu não me sinto... Eu vou compartilhar isso com vocês, eu não me sinto uma pessoa da performance. Eu me sinto uma pessoa dos bastidores, desde o meu trabalho profissional quanto do meu trabalho artístico. Eu me sinto um pouco uma pessoa dos bastidores, eu me sinto uma pessoa que está escrevendo uma partitura para que alguém faça. Então, eu compartilho isso com vocês também, desde a minha timidez e do meu nervosismo até a minha leitura. E admiro muito quem é da performance, quem compartilha e quem realmente não fica tão nervoso quanto eu. Então, eu vou tentar aqui compartilhar um pouquinho do meu texto e espero que vocês gostem. Vou ler 3 poemas e depois vou passar para a Cátia Maciel. Eu sou a louca pólvora que estoura dançando, os dados no ar, enquanto giram entre os dedos de um deus da sorte, que se lança sobre os fracos. Sou o Corão sendo lido no trem, o Talmud em um muro, a Bíblia que evoca a chama dourada, as ervas de poder quando sussurram aos seus. Sou os dias sem chão dos pássaros. Eu grito pelas montanhas e ninguém ouve. Eu uivo pela selva e nada se move. O agora, entre o sim e o não, que deriva no vento. De 4 sou ele, sou ela, sou falo, sou fenda. Farejo os passos de um vazio. Olhemos as estrelas, talvez um raio mudo, sinal esquivo de um mar que se quebra. Parto o mundo ao meio, e de um ovo nasce, andrógeno guia. Valeu. Precisamos ir à Índia caçar os tigres azuis. A distância e o tempo são uma coisa só. Eu andei 3 desertos até ver um oásis. Eu andei 3 casas no xadrez. Eu perdi minha rainha para um cavalo feroz que veio de dentro do mar. O bispo se ergueu para ouvir as orações que eu fazia quando menina dentro da igreja onde morei nos dias de minha puberdade. O tabuleiro não é apenas um quadrado, ali existe uma montanha. Todas as casas da cidade, com seus bispos, reis, rainhas e torres, um dia caem no chão. Minha casa de infância foi demolida, a casa de dentro da igreja. Isso foi quando comecei a buscar os tigres azuis. Chorei quando demoliram Deus. Me deu esperança e me deu loucura. Temi o olhar diante da cara desse tigre que não é azul, pois está por todos os lados. E não são poucos os relatos selvagens. Busquei os tigres azuis, andei 40 quilômetros até o rio, em nome do amor, e me ergui com asas para caçar a paz, mas a porra da paz não habita o meu coração feroz. São poucos os relatos sobre a liberdade. Os tigres azuis estão extintos, mas alguns caçadores ainda os veem, mesmo que em sonho. Mel e perdição.